Pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula 4, enfim, né? Chegamos no intestino grosso e o processo digestivo no intestino grosso nem mereceria esse nome, né? Afinal de contas, a digestão propriamente dita já foi feita no intestino fino. Os principais grupos de alimento, né? As proteínas, os carboidratos, os ácidos nucleicos, as gorduras, os lipídios, todos eles foram digeridos já no intestino fino. Então, o que nós temos que entender? A massa, né, o bolo alimentar que está passando do íleo, que é a última porção do intestino fino, para o intestino grosso, já não é mais um conteúdo ricamente nutritivo. Os principais nutrientes que existiam no bolo alimentar foram absorvidos no intestino fino. É preciso que vocês entendam que o que está passando do íleo para o intestino grosso são sobras. Só que essas sobras ainda serão aproveitadas de alguma forma aqui no intestino grosso. É o que nós vamos entender hoje. Como é que se finaliza o processo digestivo que vai redundar na formação das fezes, que são eliminadas aqui quando chegam ao reto, são eliminadas pelo ânus para o ambiente externo. Vamos lá. Primeiro vamos falar anatomicamente, né, do intestino grosso. O íleo é a porção final do intestino fino, então o alimento passa do íleo para o seco. Seco é a primeira porção do intestino grosso. Reparem que há um esfíncter separando o íleo do seco, né? Vocês já viram que isso é uma estrutura anatômica. Os esfíncteres são estruturas anatômicas comuns sempre que uma porção do intestino termina e outro começa. Então a gente teve um esfíncter entre o esôfago e o estômago, o gastroesofágico, tivemos um esfíncter entre o estômago e o intestino fino, o piloro, e agora um outro esfíncter entre o intestino fino e o intestino grosso. Esse esfíncter se chama válvula iliocecal. Como já dito, né, o objetivo de um esfíncter é impedir refluxo, né? Então a ideia é que a massa, né, o bolo alimentar, quando ele estiver presente numa região, ele não reflua, né, ele não volte para a região anterior. No caso do esfíncter gastroesofágico, o objetivo é evitar que as fezes retornem para o íleo, garantindo o fluxo do alimento sempre na direção boca-ânus. O intestino grosso, então, recebe o alimento na sua primeira estrutura, o seco. Notem que o seco ele é conectado a uma estrutura vestigial do nosso trato gastrointestinal, que é o apêndice vermiforme. O apêndice já foi uma estrutura do tubo digestivo, mas ele perdeu função com a nossa evolução, à medida que nós deixamos de digerir alguns grupos de alimento, ele acabou atrofiando. Então, o apêndice vermiforme foi no passado uma região do seco, né, mais extensa e que tinha função no nosso processo digestivo. Ele perdeu função, ele atrofiou. Então ele tem essa estrutura, né, que lembra um rabo aqui no final do seco. Então, o apêndice vermiforme é uma estrutura do intestino grosso que atrofiou ao longo da nossa evolução por falta de função. Vamos voltar no apêndice daqui a pouco para a gente falar um pouquinho sobre apendicite, né? Aquele processo inflamatório do apêndice que muitas vezes demanda uma cirurgia de urgência. Então vamos lá, o alimento passa para o seco. Após o seco, dão-se início aos cólons. Eu tenho o cólon ascendente. Ascendente é porque reparem que as fezes do seco, quando passam pelo cólon, elas sobem contra a gravidade. Depois eu tenho o cólon transverso, por fim, o cólon descendente, cólon sigmoide, reto e o ânus, finalizando o trato gastrointestinal. Então, a estrutura do intestino grosso começa com o seco, uma estrutura reduzida, até porque parte do seco, né, atrofiou ao longo dos anos, gerando o apêndice vermiforme. Depois eu tenho os cólons, que são, na verdade, as estruturas responsáveis pela formação das fezes.
Então, o que vocês precisam entender? Esse alimento que passa do ilho para o seco, ele é pastoso. Pastoso. Esse alimento pastoso, aqui no seco, à medida que ele vai passando pelos cólons, ele vai perdendo água e minerais. Por quê? Porque os cólons, todos eles, são sítios de reabsorção de água e minerais. Vocês vão poder pensar, mas os minerais não foram absorvidos no intestino fino? Sim, a grande maioria. Mas aqueles que não foram completamente absorvidos no intestino fino continuarão sendo absorvidos aqui no intestino grosso. E mesmo nas fezes eu ainda vou ver a presença de minerais, porque essa absorção não é plena. Mas o que está acontecendo no intestino grosso? É muito importante que vocês entendam que eu estou desidratando os restos do processo digestivo. Estou absorvendo basicamente água e junto com a água também são absorvidos os minerais que ainda estão presentes aqui nesse bolo alimentar, mas não é uma absorção plena. Eu encontro sim minerais e água nas fezes. Então as fezes elas não saem completamente desidratadas e nem deionizadas. As fezes possuem íons e possuem água, mas boa parte da água e dos íons que são despejados pelo ilho aqui no seco são absorvidos. Por isso que sobra, gente, são massa de alimentos não digeridos. Lembra que eu falei para vocês da celulose? Celulose é um exemplo de uma fibra vegetal que não é digerida. Então, à medida que esse alimento vai perdendo água, o que não foi digerido começa a se solidificar, a formar massas, pequenos bolos, né, fecais. Essas pequenas massas fecais, com o tempo, elas vão se unindo à medida que o bolo alimentar vai passando pelo intestino grosso. Reparem que essas massas de fezes começam a se unir até que elas formam as fezes propriamente dita. Então, na verdade, a massa fecal ela é formada por pequenos bolos, né? Pequenas aglomerações de fezes unidas umas às outras. Quem ajuda a grudar essas pequenas massas fecais para formar as fezes propriamente ditas? O muco. Lembra que o muco é produzido em todo o trato gastrointestinal? Aqui no intestino grosso ele é produzido em grande quantidade, porque o intestino grosso ele tem o difícil papel de empurrar fezes, e fezes são uma massa solidificada, pesada. Então a presença do muco aqui ajuda na peristalse das fezes, ou seja, ajuda o intestino a empurrar as fezes para frente. E também o muco tem um papel de ajudar na adesão das pequenas massas fecais, formando as fezes propriamente ditas. Reparem, gente, que vocês devem ter notado que eu fiz uma separação aqui bem ao centro e separei a primeira parte do intestino, seco, cólon ascendente, parte do transverso, e chamei de cólon absortivo. Por que absortivo? Porque nessa região dos cólons, no início dos cólons, né, e do seco, predominam processos de absorção. Absorção de quê? De água e de minerais. Então, nesse processo, a massa alimentar que veio do ilho está sendo desidratada e junto com essa desidratação eu também estou reabsorvendo minerais. A partir do momento em que essas fezes essa massa alimentar é desidratada, começam a se formar massas sólidas aqui dentro, que são as fezes. Do cólon transverso para frente, eu já passo a chamar o restante do intestino grosso como cólon de armazenamento. Por quê? Armazenamento de quê, gente? De fezes. Porque daqui para frente as fezes já começam a ser formadas, né? As pequenas massas fecais se aglomeram e formam as fezes propriamente ditas. E elas vão se acumulando no cólon descendente, sigmoide, até atingirem o reto. Daqui a pouco nós vamos ver que a chegada de fezes formadas no reto é o que vai desencadear o reflexo de defecação. A vontade de defecar só surge quando as fezes chegam ao reto. Então, como eu disse para vocês, o intestino grosso é uma porção dilatada, né, do nosso intestino. O nome dele já diz, né, ele tem um diâmetro muito maior do que o diâmetro do intestino fino, né?
que é o delgado, que tem apenas 4 centímetros. Aqui o diâmetro é maior, porque ele precisa formar as fezes e empurrar as fezes. Como eu já disse, as fezes são pesadas, é uma massa sólida dos restos alimentares que nós não conseguimos digerir. Lá no final nós vamos ver que as fezes têm uma formação bem diversificada. A gente vai ver o que é composto, do que de fato existem nas fezes. Então, para esse intestino conseguir empurrar as fezes para frente, ele precisa de uma peristalse intensa, né? Ele precisa se contrair bastante, tanto para... Quais são os objetivos da contração aqui? 2, empurrar as fezes para frente, e o outro é pegar essas pequenas massas de fezes isoladas e começar a compactá-las, ou seja, grudar umas nas outras, para formar as fezes propriamente ditas. Como eu já disse, o muco ajuda nesse processo de adesão das pequenas massas fecais para formar as massas fecais definitivas, que nós de fato vamos evacuar. Essa peristalse intensa no intestino grosso, ela recebe nomes específicos: movimentos de massa e austrações. Né? Então, movimentos de massa e austrações. Se vocês forem lá nos slides, vamos aqui nos slides. Ó, nosso primeiro slide sobre o intestino grosso está na página 71. Vocês vão ver que as austrações são movimentos peristálticos fracos de mistura do bolo fecal no intestino grosso. Então, eu estou misturando o bolo fecal, eu estou formando as fezes, eu estou agrupando aquelas pequenas massas fecais para gerar as fezes propriamente ditas. Já os movimentos de massa são contrações peristálticas fortes. Qual é o objetivo delas? Empurrar o bolo alimentar para frente. Então, pela terminologia, vocês já conseguem entender que o movimento de massa, o nome já diz, movimento de massa, é empurrar a massa fecal para frente. Austrações, gente, é um nome que se dá à peristalse de mistura. Né? Lembra que a gente tinha peristalse de propulsão e peristalse de mistura? Não mudou nada, é que aqui elas ganham nomes específicos. A peristalse de propulsão se chama movimento de massa, empurrando a massa fecal. A peristalse de mistura recebe o nome de austrações, que são contrações mais brandas para promover mistura aqui da massa fecal e principalmente promover a compactação dela, a adesão dessas pequenas massas fecais que vão se formando a partir do cólon transverso, elas vão se agregando e dessa agregação surgem as fezes. Lembrando que o muco é importante para promover essa agregação, ok? Questão importantíssima aqui do intestino grosso, talvez a mais relevante do intestino grosso. O intestino grosso, gente, no intestino grosso nós restabelecemos, nós seres humanos, uma relação de simbiose com uma população de trilhões de bactérias. Então nós temos uma quantidade imensa de micro-organismos que vivem, colonizam o nosso intestino grosso. Nós chamamos isso de microbiota intestinal. Cuidado, eu falei bactérias, mas a microbiota intestinal não é formada unicamente por bactérias. Eu posso ter fungos também aqui, outros micro-organismos, mas, de longe, as bactérias são os principais organismos presentes na nossa microbiota. E um grupo muito grande de bactérias vive aqui. Estranho, né? Pensar que dentro do nosso organismo existam tantas bactérias. Lembrem-se sempre disso. Os intestinos, assim como todo o trato gastrointestinal, é ambiente externo, né, do nosso corpo. Então, ele está completamente contaminado, assim como está a nossa pele, qualquer outra estrutura em contato direto com o ambiente externo está contaminada. Essas bactérias precisam ficar retidas aqui, dentro do intestino. Elas não podem atravessar a parede intestinal e caírem na corrente sanguínea. Do contrário, eu terei um processo infeccioso. Essas bactérias são positivas desde que permaneçam dentro do trato gastrointestinal, dentro do intestino grosso. Vocês devem estar se perguntando qual é a função de eu ter uma quantidade tão grande de micro-organismos vivendo dentro do meu intestino.
Essas bactérias têm uma função muito importante, gente. Eu vou falar bactérias, mas entendam micro-organismos, porque também tem fungos, mas a principal população é a bacteriana. Essa grande população, né, de micro-organismos aqui dentro do intestino grosso tem uma razão de ser. Porque essas bactérias, elas vivem aqui dentro. O que nós estamos dando para elas? Habitat, um local para elas viverem, no interior do nosso intestino grosso, e alimento. Afinal de contas, o ilho está jogando no intestino grosso sobras da nossa alimentação, que para nós já não são mais úteis, porque nós não conseguimos digerir essas sobras, mas para as bactérias têm utilidade, porque elas conseguem. Então, muitos nutrientes que nós não fomos capazes de digerir podem ser digeridos pela microbiota. Essa microbiota, então, usa os nossos restos alimentares como fonte de alimento. Olha, então nós estamos sendo muito bacanas com as bactérias do nosso intestino. Estamos dando para elas casa e comida, local para viver e alimento. Claro que numa relação simbiótica, elas precisam retribuir de alguma forma. Senão, não seria vantajoso para nós abrigar trilhões de bactérias no nosso intestino, dar comida e alimento para elas e não receber nada em volta, nada de volta. Então, o que nós recebemos de volta? Algumas coisas. Quando essas bactérias se alimentam dos nossos restos alimentares, elas produzem vitaminas. Daqui a pouco nós vamos ver quais vitaminas. Mas, em especial, gente, elas são capazes de produzir vitamina K, uma vitamina importante para a nossa coagulação sanguínea. Então, a vitamina K que nós ingerimos na alimentação foi absorvida lá no duodeno e no jejum, ok? A vitamina K que as bactérias produzem aqui dentro do intestino grosso é absorvida aqui. Então, no intestino grosso, além de água, além de minerais, vocês podem puxar aqui, ó, a partir da microbiota, mais uma setinha e escrever vitaminas. Por quê? Porque a microbiota, enquanto ela se alimenta das nossas sobras alimentares, ela produz algumas vitaminas que nos ajudam a absorver esse alimento. Quais vitaminas? Vamos de novo nos nossos slides. Agora no slide da página... Aqui no slide da página 74. O slide 74, desculpa. É o que fala sobre microbiota. Olha, os estudos dizem que as nossas bactérias produzem vitaminas do complexo B, B1, B2, B12 e vitamina K. A vitamina K é muito importante para o processo de coagulação e talvez seja o principal produto da nossa microbiota. Então, é uma forma delas nos ajudarem. A produção de vitaminas B também acontece, só queria chamar a atenção para vocês de que é polêmica essa questão de que bactérias produzam vitamina B12. Elas produzem? Até podem produzir. A grande questão na literatura é que lembra que vitamina B12 precisa de fator intrínseco para ser absorvido? A grande questão que muitos fisiologistas colocam é a seguinte: tudo bem, a microbiota até pode produzir vitamina B12, mas eu tenho fator intrínseco viável aqui no intestino grosso para conseguir absorvê-la? Então, muitos fisiologistas dizem que não, que a gente possa até produzir vitamina B12, mas eu acabo defecando ela, porque eu não teria fator intrínseco viável aqui no intestino grosso para poder fazer essa absorção. Então, isso é um ponto ainda em discussão na nossa fisiologia. Se a produção bacteriana de B12 é realmente importante fisiologicamente para o nosso corpo. A de vitamina K nós sabemos que é. A produção de vitamina K é sim importante. A produção de vitamina K é feita pela microbiota, né? É uma produção significativa que nós acabamos absorvendo. Então, no intestino grosso nós absorvemos água para poder ressecar essa massa pastosa que chegou do ilho e transformá-la em massa fecal, solidificada. Minerais, lembrando que eu não vou absorver 100%, mas vou absorver boa parte dos minerais que ainda constam na massa alimentar que está vindo do ilho para o intestino grosso. E também vou absorver vitaminas. Da onde vêm essas vitaminas? Produzidas pela própria bactéria, enquanto ela se alimenta das nossas sobras alimentares, especialmente fibras vegetais, né, que sobram aqui, gorduras. As bactérias podem usar isso como alimento e acaba gerando vitaminas para nós, especialmente a vitamina K, de origem microbiótica.
Cuidado para não fazer confusão, viu? As vitaminas que nós ingerimos na dieta são absorvidas lá no intestino fino, jejum e ilho. Aqui eu estou absorvendo vitaminas que foram produzidas no próprio intestino grosso pela população microbiana. Bactérias também nos ajudam a degradar substâncias tóxicas. Caso a gente ingira alguma substância tóxica e ela chegue aqui ao intestino grosso, as bactérias agirão também tentando metabolizá-las. Isso pode não ter grande relevância fisiológica, porque se você se alimentou de uma substância tóxica, é bem provável que ela já foi absorvida, processada aqui no intestino fino. Então, talvez ela nem chegue ao intestino grosso. Uma outra, e talvez a principal função da microbiota, desse conjunto de micro-organismos que nós temos no intestino. Talvez, gente, a principal função delas seja o fato de que elas colonizam a parede do nosso intestino, ou seja, elas ocupam todo o espaço. Quando por algum motivo você ingere uma bactéria patológica, quando a bactéria patológica passa do ilho aqui para o intestino grosso, ela tem dificuldade de se estabelecer. Por quê? Por competição. Como é que ela vai se reproduzir aqui e se alimentar se quando ela chega, ela se depara com uma área completamente tomada já por outras bactérias? Então, qual é a vantagem da nossa microbiota? A nossa microbiota não é infecciosa, ela não gera infecção, ela está harmonizada com o nosso sistema imunológico. Essa bactéria ou fungo patológico, quando ele chega no intestino e tenta se multiplicar, ele vai ter dificuldades de conseguir se multiplicar e gerar uma infecção. Por quê? Porque não vai ter espaço e nem comida. Todo o espaço e alimento existente aqui já estão sendo avidamente disputados pela população de bactérias que já vive aqui nos intestinos. Então, essa certamente é a mais importante função da microbiota, nos proteger de bactérias patogênicas, porque quando elas chegam, elas não conseguem espaço e nem alimento para se multiplicarem, já que tudo aqui está tomado pela nossa microbiota natural. Essa microbiota, gente, a gente forma desde o momento em que nasce, né? Quando a gente está na barriga da mãe, o ambiente é estéril, então nós ainda não temos bactérias colonizando os nossos intestinos. Mas a partir do momento que você nasce e abre a boca pela primeira vez, bactérias entram pela sua boca e a colonização dos intestinos vai começar. A colonização bacteriana de todo o trato gastrointestinal, mas onde elas vão se estabelecer de forma mais massiva é aqui no intestino grosso. Então, a primeira vez que você abre a boca, já entra bactérias pro seu trato gastrointestinal e essa colonização começa. Uma curiosidade, viu? O bebê que nasce de parto normal, que é o parto natural, ele abre a boca pela primeira vez quando está passando pela vagina da mãe. Então, ele começa a formar a sua microbiota com bactérias presentes na vagina da mãe, que são bactérias não patogênicas. Então, ele começa a formar a sua bactéria de uma forma positiva. Ele começa a formar o seu microbioma, né? A sua microbiota intestinal de uma forma positiva, ou seja, ele começa com as bactérias que colonizam a vagina da mãe, que não são bactérias patogênicas, porque a microbiota vaginal também é uma microbiota simbionte com o corpo feminino, então ela não está provocando doenças. Já o bebê que nasce de parto normal, o primeiro contato dele, a primeira vez que ele abre a boca, ele vai ingerir bactérias do ambiente, que são bactérias muitas vezes patogênicas, especialmente bactérias da pele da mãe, porque o primeiro contato dele vai ser com o seio da mãe, e aí ele já vai entrar pela boca dele bactérias de pele, que são bactérias patogênicas. Então, às vezes, esse bebê que nasce de cesárea, ele pode começar o processo de formação da sua microbiota de forma errada. Muitas vezes ele vai ter muitos problemas intestinais por conta disso, até ele conseguir equilibrar essa sua microbiota. Tá certo? Essa talvez seja a principal função da nossa microbiota. Esse slide aqui da página, esse slide 74, eu tentei mostrar para vocês as funções principais das bactérias e dos fungos presentes no nosso intestino. Eles sintetizam vitaminas, degradam xenobióticos como toxinas e carcinógenos. Aqui cuidado, viu? Porque toxina e carcinógeno, se a gente ingeriu, possivelmente
já fez o mal que tinha que fazer no intestino fino, já foi absorvido, né, para o corpo. Então não devem chegar em grande quantidade no intestino grosso. Digerem fibras, liberando nutrientes. Eles competem com micro-organismos patogênicos por espaço e alimento, limitando o seu crescimento e evitando infecções. Né? Aquilo que eu falei, a principal função delas, elas ocupam o intestino. Quando a bactéria patogênica chega, ela não tem espaço e nem alimento para ela se desenvolver. Aqui, gente, eu listei para vocês algumas bactérias que fazem parte da nossa microbiota, ou seja, bactérias que são positivas, que nós queremos tê-las no nosso intestino porque elas estão em equilíbrio com o nosso sistema imunológico, elas não geram infecção. São os lactobacilos, Escherichia coli, as bifidobactérias. E aqui alguns exemplos de bactérias que quando eu acabo ingerindo em água ou em alimento contaminado, essas bactérias podem gerar processos patológicos porque elas não estão em equilíbrio com o nosso sistema imune. Se elas chegarem no intestino e conseguirem se multiplicar lá, elas vão gerar processos infecciosos. É o caso do Clostridium difficile, do Enterococcus fecalis e da Campylobacter. Tá certo? São alguns exemplos de bactérias patogênicas, mas existem vários, né? Vários tipos de bactérias patogênicas. Uma das mais patogênicas, pessoal, é o Vibrio cholerae, né? Que provoca a cólera. É uma bactéria que chega aqui no intestino. E aí, qual é o problema de uma bactéria conseguir se multiplicar aqui dentro? Quando ela consegue vencer a microbiota e consegue se multiplicar, ganhar espaço, ganhar alimento e se multiplicar aqui dentro, essa bactéria patogênica produz substâncias tóxicas para o nosso intestino. E à medida que essa bactéria vai gerando toxinas aqui dentro, a bactéria patogênica, o nosso intestino, para tentar se livrar dessas toxinas e dessa bactéria patogênica, ao invés de absorver água, ele inverte o processo. Ele começa a jogar água dentro do intestino. Qual é o objetivo dele de estar jogando água dentro do intestino grosso? Ele quer lavar essas toxinas que estão se acumulando e ele quer empurrar essa bactéria para fora. Se ele está jogando água, gente, o processo de ressecamento da massa alimentar não vai acontecer, ela não vai desidratar, não vai formar fezes. Pelo contrário, se eu vou jogando água, eu começo a dissolver tudo que está aqui dentro do intestino grosso. Então, ao invés de eu formar fezes sólidas, o que eu vou ter é uma solução líquida sendo evacuada constantemente. Como é que chama esse quadro? Diarreia. Então, vocês sempre viram a diarreia como algo ruim, como uma doença, mas o que a diarreia é, em sua essência? Uma atitude de defesa do nosso intestino. À medida que a bactéria patogênica vai crescendo aqui dentro e produzindo substâncias tóxicas, o nosso intestino começa a jogar água. A tentativa dele é limpar essa região, deixar tudo isso daqui, porque à medida que você deixa a massa alimentar liquefeita, o trânsito dela fica muito mais rápido. E aí você consegue eliminar essa bactéria, jogar ela fora, jogar as toxinas dela fora. O que o intestino está fazendo durante um processo de diarreia, gente, é se lavando. Mas é perigoso esse processo? Sim, perigosíssimo. Porque quando o intestino está fazendo isso, ele exagera na mão. Ele joga muita água fora, muito eletrólito fora. Isso pode provocar uma desidratação tão violenta que pode levar a óbito em poucos dias, especialmente numa criança, né, onde o volume de líquido já é pequeno pela própria massa corporal reduzida de uma criança, de um recém-nascido. Então, o grande problema da diarreia é que, embora a intenção seja boa, né, o seu intestino está tentando se lavar, limpar, jogar essa bactéria e as patogênica e essas toxinas fora, só que ao fazer isso ele está jogando água do corpo fora. Ele devia estar absorvendo água, ele devia estar se hidratando. Numa diarreia, ele está jogando água fora, ele está se desidratando. Por isso que esse indivíduo acaba indo a óbito. É claro que o indivíduo em diarreia, então, agora talvez vocês entendam por que uma pessoa com diarreia toma soro caseiro. O que ela está tomando no soro caseiro? Água e eletrólitos. O que ela está perdendo durante a diarreia? Água e eletrólitos. Então, o soro caseiro foi uma iniciativa fantástica
ela foi aplicada mundo afora pela Pastoral da Criança. A Pastoral da Criança tem um papel importante na disseminação do uso do soro caseiro e salvou, gente, milhares de vidas, porque as crianças começaram a ter acesso a um soro, a essa água misturada com sal e açúcar. Então eles repunham eletrólitos, repunham água e com isso compensavam a perda de água durante a diarreia. Isso salvou e salva mundo afora milhares de vidas, tudo bem? Então vamos entender que essa microbiota ela está aqui para evitar esse evento, para evitar que uma bactéria patogênica chegue, se multiplique e produza toxinas aqui dentro, gerando um processo de diarreia. Nem sempre ela consegue. Algumas bactérias patogênicas são fortes o suficiente para chegar aqui e se multiplicar. E elas se aproveitam disso, especialmente no indivíduo que tem uma microbiota fraca, mal formada. O uso de antibióticos ajudam a ter... Geralmente, depois de uso de um antibiótico, vocês já podem ter notado que vocês têm diarreia. Por quê? Porque o antibiótico vem, que você toma às vezes por uma infecção na sua garganta, mas o antibiótico vai matar as bactérias boas também aqui da microbiota. Então ele gera um desarranjo na microbiota e com isso bactérias oportunistas, patogênicas, se aproveitam para se multiplicar aqui dentro. Então por isso é comum que depois de uma antibiótico terapia prolongada, você tenha uma diarreia, porque o antibiótico também matou as suas bactérias boas, gerando problemas gastrointestinais, né, gerando um processo de diarreia logo após o uso da antibiótico terapia. Por isso que é muito comum depois de antibiótico, talvez agora vocês entendam por que depois de antibióticos, de tomar antibióticos, alguns prescritores prescrevem repositores de flora para você tomar. O que são aqueles repositores de flora? Bactérias vivas, fungos vivos, benéficos, daquelas espécies que eu acabei de mostrar, benéficos, para chegarem aqui e reporem as bactérias e os fungos que você perdeu por conta da ação do antibiótico, tá certo? Essa microbiota, gente, é importante que ela permaneça aqui. Caso a estrutura do meu apêndice, aqui dentro do intestino grosso, caso a estrutura do meu apêndice, que é uma película muito fina, muito delgada, se bactérias ou restos de alimento contaminados penetrarem aqui dentro da estrutura do apêndice, ele inflama. E qual é o problema dele inflamar? Bactérias patogênicas começam a se multiplicar aqui dentro, ele tem uma película muito fininha e facilmente ele pode se romper, liberando bactérias dentro da cavidade abdominal. Por isso, quando entra alimento, quando entra bactérias no apêndice e ele infecciona e fica bastante inflamado, a possibilidade dele se romper é grande e aí ele liberaria bactérias dentro da cavidade abdominal, o que seria um evento muito grave, porque daí você estaria contaminando outros órgãos e poderia inclusive gerar uma septicemia e levar à morte. Por isso que um apêndice inflamado rapidamente precisa ser retirado por uma cirurgia de urgência antes